Faz diferença saber quem é Jesus? Faz essa diferença? Faz diferença para o ser humano, salvo ou não, saber quem é Jesus? Sim, faz. Mateus capítulo 16. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns, o João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, feliz é tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não foi uma pessoa que revelou isso para ele, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não a Pedro, como a igreja católica diz, não, sobre essa pedra que você está olhando, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, do versículo 13 ao 14, Jesus não pode ser ignorado pelos descrentes. Alguém eles dizem que Jesus é, né? Ou é João Batista, ou é Elias, ou é Jeremias, ou um dos profetas. Ninguém ignora Jesus, é impossível ignorar. O descrente sabe quem é Jesus, e eles não conseguem ignorar. Não, isso aí, ou eles odeiam, ou eles amam, né? Eles não conseguem ignorar Jesus, é impossível. Então, versículo 15, Jesus não pode ser ignorado pelos crentes. Ele não consegue. O crente também não consegue ignorar Jesus. É impossível. 16, versículo 16. Jesus só pode ser conhecido pelo que ele é. Então, Jesus é reconhecido pelo que ele é. As pessoas podem negar. Ele não é isso, ele não é aquilo. Mas eles sabem quem Jesus é. No versículo 17. Jesus só pode ser conhecido pela vontade de Deus Pai. Então, quem revela ao cristão quem Jesus é o Deus Pai. Ele escolheu. Vou revelar meu filho para esse e aquele. Quando que ele fez isso? Antes da fundação do mundo. Não existia nada nem ninguém. Mas ele já sabia o que isso seria. Versículo 18. O verdadeiro conhecimento de Jesus é a causa e efeito de toda a vitória dos que conhecem Jesus. Então, quando Deus te revela quem Cristo é, essa é a causa e o efeito da vitória, da nossa vitória. É a causa e o efeito. Ok? Então, faz diferença saber quem Jesus é? Sim, faz toda a diferença. Tá? A pessoa de Jesus Cristo, cristologia histórica. A cristologia, baseada nas Escrituras, é o padrão absoluto da igreja cristã ortodoxa. Então, é a base, é baseada nas Escrituras. Nos primeiros 5 séculos, os patriarcas e teólogos da igreja esforçaram-se para esclarecer quem é Jesus Cristo. Então, qual que era a principal função dos teólogos? Os patriarcas, os pais, os fundadores da igreja, os primeiros, é esclarecer quem é Jesus. Era a principal. Ele é Deus? Se é assim, que isto implica para a sua humanidade? Como Jesus pode ser tanto humano como divino? Nos vários concílios diante de Deus, a igreja chegou a conclusões que se tornaram os estandartes da fé. Né? Contudo, nos últimos séculos, as antigas doutrinas ortodoxas estão sendo reinterpretadas, né? Muitas vezes com conclusões bastante diferentes. Então, hoje, no meio cristão, né, pessoas que se dizem cristãs têm concepções diferentes sobre a pessoa de Cristo. Tá? Cristologia estabelecida até 500 anos depois de Cristo. Nesse contexto, até 325, o panorama histórico foi esporadicamente marcado por fortes perseguições.
Houve oscilações entre posições extremos com respeito à humanidade e à divindade de Jesus, ou seja, não tinha um concílio, não tinha uma unanimidade. Tá? Então, até o concílio de Nicéia, que foi 325 depois de Cristo, a controvérsia foi se Jesus Cristo era Deus. Tinha uma controvérsia. Se ele é Deus, como isso se relaciona com o monoteísmo do Antigo Testamento? O Antigo Testamento fala de um Deus. O Novo Testamento fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três. Em que sentido Jesus é igual ao Pai? E em que sentido ele é diferente? Então tinha essa controvérsia. Então, antes do concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, tínhamos o ebionismo. Pode passar o slide. Ebionismo. Quem era ebionista acreditava? Que Jesus era um profeta extraordinário, que se identificava com os pobres, mas que não era Deus. Eles acreditavam isso. Então, quem fazia isso? Os unitarianismos, alguns liberais e teólogos da libertação. Então, Jesus era um profeta, ele não era Deus. Tinha um outro movimento que era o docetismo, uma forma de gnosticismo. Jesus era divino, mas não podia ser humano. Então, se ele é Deus, ele não pode ser humano, pois a matéria é intrinsecamente má. Quando Jesus andava na praia, não deixava sinais de seus pés na areia. Então, o docetismo. Depois aí teve o adocianismo. Jesus era um homem como nós, tão submisso ao Pai, que o Pai adotou como seu Cristo e Salvador dos homens. Então ele era um homem comum, como todo mundo, pecador, mas ele era tão submisso ao Pai que o Pai adotou como Cristo e fez como que ele fosse o Salvador. Assim, Jesus tornou-se Cristo e agora possui uma posição exaltada e divina. Muitos liberais de hoje pensam assim. Tem que tomar cuidado com essa palavra liberal. Liberar é liberar geral. Entendeu? Modalismo. Tínhamos o modalismo. Há duas formas clássicas do modalismo. O modalismo, Deus apresentou-se em três modos. Mas não existe eternamente como três pessoas intrinsecamente. Né? Deus é somente uma pessoa. Quem crê nisso? Os pentecostais unidos. Ou seja, primeiro ele se apresentou como Pai, depois ele deixou de ser o Pai, passou a ser o Filho, aí depois ele deixou de ser o Filho, agora ele é o Espírito Santo. Ele não é os três ao mesmo tempo. Primeiro ele foi o Pai, depois ele foi o Filho, depois é o Espírito Santo, um de cada vez. Então, esse é o modalismo. E temos o sabelianismo, uma variante desse modalismo. Diz que o Pai do Antigo Testamento tornou-se o Filho dos Evangelhos. Ou seja, ele era o Pai e ele tornou-se o Filho. E que em Atos ele tornou-se o Espírito Santo. Então veja, ele se transformou no Espírito Santo. Deus é uma pessoa que se transformou no processo histórico da vida. E esses são os unicistas. Ou seja, primeiro ele foi o Pai, depois ele foi o Filho, depois o Espírito Santo. Uma coisa de cada vez. Quem professa essa fé? O Voz da Verdade. Se você entrar lá no site da igreja que tem a Voz da Verdade, tem essa profissão de fé. Eles são unicistas. Existiu o Pai, ele se transformou no Filho e depois se transformou no Espírito Santo. Um de cada vez. Os três juntos não existem. Então esse é o sabelianismo, que é uma variação do modalismo. E temos o arianismo, que são os testemunhos de Jeová. Ário proclamou que Jesus era um Deus, com letra minúscula, tá? Mas não igual ao Pai, que é o Deus absoluto. Né? Houve um tempo quando Cristo não era. É isso que eles acreditam. Não existia. Cristo foi a primeira criação. Então, Deus Pai criou Cristo. Tá? O primogênito de Deus.
através de quem o universo foi criado. Aí Jesus criou todas as coisas. Você entendeu? Deus Pai, que é o único Deus verdadeiro, criou Cristo, que é seu Filho, e Cristo criou todas as outras coisas. Isso foi condenado em 325, pelo Concílio de Nicéia. Quem acredita nisso? Testemunha de Jeová, os Mormons e o Valdomiro, Santiago, que tem um chapéu. Tá? Eles creem nisso, arianismo. O que o Concílio de Nicéia veio e fez? No primeiro concílio doutrinal da igreja, em Constantino, foi estabelecido que Jesus Cristo é consubstancial com o Pai e eternamente gerado, não criado. Tá? Veja o credo de Nicéia. Essa posição foi nitidamente reconfirmada no concílio de Constantinopla em 381. Tá? O credo de Anastácio, em 381. Os tratamentos clássicos são de Trindade, de Agostinho, e de Fide, ortodoxa, de João Damasco. Tá? Credo de Nicéia, 325 depois de Cristo. Credo de Nicéia, ou, mais corretamente, o credo niceno-constantinopolitano, consiste numa afirmação de fé cristã formulada no Concílio Geral de Constantinopla, no ano de 381, e que inclui os princípios gerais enunciados Cepulon e Slide. Para trás. Não, isso mesmo, pode ir para frente. No Concílio de Nicéia, no ano 325. No Concílio de Nicéia de 325 havia sido já formulado um credo, também chamado Credo de Nicéia, que em 381 viria a ser reformulado e substituído pelo novo Credo de Nicéia-Constantinopla, e que atualmente ainda continua a ser recitado pelos católicos na missa. O que é o Credo de Nicéia? Vamos ler. Cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, na substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que para nós, humanos, e para a nossa salvação desceu e se fez carne e se fez homem, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Aos que dizem, pois, que houve quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que foi feito nas coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, que é uma criatura, ou que é mutável, variável, é essas igreja católica, quando fala católica universal, anatematiza, ou seja, isso que vocês estão falando que Jesus não é o Deus, que nunca existiu como Pai, ele passou a ser criatura, é mentira, é anátema. Então, Jesus é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Esse é o credo de Nicéia. Tá? Depois tivemos em 381 o credo de Atanásio. O credo de Atanásio, subscrito pelos 3 principais ramos da igreja cristã, é geralmente atribuído a Atanásio, bispo de Alexandria, século IV. Mas estudiosos do assunto conferem a ele data posterior, século V. Sua forma final teria sido alcançada apenas no século VIII. O texto grego mais antigo deste credo provém de um sermão de Cesário no início do século VI. O credo de Atanásio, com 40 artigos, é um tanto longo para um credo, mas é considerado o majestoso e único monumento da fé imutável de toda a igreja quanto aos grandes mistérios da divindade, da trindade de pessoas de um só Deus e da dualidade de natureza de um Cristo único, de um único Cristo, dualidade de natureza, humano e Deus. Tá? Vamos ler um pedacinho desse credo de Atanásio. Isso aqui é um pouquinho maçante, mas é interessante a gente saber, tá? Da onde vem tudo que a gente estuda. Tá? A teologia ela teve o início. Credo de Atanásio, 381 depois de Cristo. Ele complementa o credo de Nicéia. Então,
Quem deseja ser salvo deve manter acima de tudo a fé católica. O que é católico? É fé universal. A Igreja Católica adotou esse nome católico. Tá? Quando a gente fala fé católica, é a fé universal. Tá? Se o homem não a mantivesse no seu total sem violação, ele certamente pereceria eternamente. Agora isto é a fé católica, que nós adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. Pois a pessoa do Pai é uma, do Filho uma outra e do Espírito Santo uma outra. Mas a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. A sua glória é igual, a sua majestade é coeterna. Tá? Assim como é o Pai, assim é o Filho, assim também o Filho é infinito, é o Espírito. O Pai não foi criado, o Filho não foi criado, o Espírito Santo não criado. O Pai é infinito, o Filho é infinito, o Espírito Santo é infinito. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Porém, não há 3 seres eternos, mas um eterno. Assim não há 3 incriados, nem 3 infinitos, mas um que não foi criado, que é infinito. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Mas não há 3 onipotentes, mas um onipotente. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não há 3 deuses, mas há um só Deus. Então, o Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. Porém, não há 3 senhores, mas há um Senhor. Porque ainda que sejamos obrigados pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim, nem feito, nem criado, nem gerado. O Filho é somente do Pai, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, nem feito, nem criado, nem gerado, mas procedido. Então há um Pai, não 3 pais. Um Filho, não 3 filhos. Um Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E nesta trindade não há nada antes ou depois, nada maior ou menor. Mas todas as 3 pessoas são coeternas, umas com as outras e coiguais. Então, em todas as coisas, como foi dito acima, ambos, trindade em unidade e unidade em trindade, devem ser adoradas, pois aquele que desejar ser salvo deveria pensar assim sobre a trindade. Esse é o credo de Atanásio, que complementou o credo de Nicéia, que é a base de toda a teologia. Da onde isso aqui foi extraído? Da Bíblia. Ok? Partindo disso aqui, partindo dessas 2 afirmações, desses 2 credos, dessas afirmações de fé, nós vamos desenrolar o quê? A cristologia. Vamos estudar a pessoa de Cristo. Então, primeiro ponto, a pré-existência de Cristo. 1. Definição. Significa que Cristo não tem início nem fim. Não tem início nem fim. Tá? Sempre era e sempre será, geralmente ligado com a discussão da divindade de Cristo. Então, Cristo não teve início e não teve fim. Tá? A pré-existência de Cristo no Novo Testamento, perdão. A pré-existência de Cristo no Novo Testamento. Testemunho de João Batista. João Batista testemunhou a respeito dele. João capítulo 1, versículo 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim. Vem depois de mim porque Jesus nasceu corporalmente depois de João. Tá? Aquele que vem depois de mim. Cronologicamente, historicamente. É superior a mim, posicionalmente, porque já existia antes de mim. Então veja, ele já existia antes de mim. Ele veio depois de João Batista, cronologicamente, historicamente. Ele nasceu aqui nesse mundo depois de mim. Mas posicionalmente, ele é superior a mim e existe antes de mim. Esse é o testemunho de João Batista. Tá? Testemunho do próprio Cristo. Ele mesmo falando dele. João capítulo 8, do 58 a 59. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou.
Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que eles pegaram pedra para apedrejar Jesus? O que essa afirmação de Jesus dizendo eu sou implica um apedrejamento? Por quê? Próximo slide. Êxodo 3, do 13 ao 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. O que Jesus fez aqui? O mesmo que ele fez com Moisés. Eu sou. Esse eu sou é como Deus se apresenta. Então Jesus se apresentou como Deus. Eu sou. E eles queriam apedrejar Jesus. Porque Jesus estava dizendo quem ele era. Eu sou. Tá? Próximo slide. João 17, versículo 5 e versículo 24. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pois, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus dizendo quem ele era. Próximo slide. João capítulo 6, do 58 ao 62. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando assinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Ele já estava lá. Testemunho dos apóstolos. João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus. A palavra que Deus aqui é Theon. E ele era Deus, Theos. E ele estava com Deus, Theon. No princípio. Qual que é a diferença da palavra Theon e Theos? Muitos dizem, tá vendo? A palavra é diferente. Não, é a gramática. A gramática muda a palavra, no grego. É apenas uma diferença gramatical, mas essas duas palavras se referem ao Deus. Theos, vem a teologia, doutrina, ciência de Deus. Então, no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus, no princípio. Então, o próprio apóstolo João testifica que ele é Deus. Filipenses capítulo 2. Do versículo 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, é a mesma palavra, Theos, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo falando sobre Jesus, o maior teólogo que já viveu aqui na terra, Paulo. Ele era um dos maiores mestres judeus que existiam, apesar da pouca idade, como a própria Bíblia relata. Tá? Paulo, de novo, em Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É tudo dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele sustenta tudo. Ele criou tudo por ele e para ele e sustenta tudo. Ok? Assim é citado no Novo Testamento a pré-existência de Cristo. E no Antigo Testamento? Aonde Cristo aparece? Gênesis 1:1. Primeiro livro da Bíblia e o primeiro versículo. No princípio Deus, Elohim é a palavra aqui, em hebraico, tá? Theos é grego, Elohim, criou os céus e a terra.
Essa palavra Elohim é plural. Tradução ao pé da letra é deuses. No princípio, os deuses criaram o céu e a terra. Mas a tradição judaica diz que existe apenas um Deus. Então, Elohim, na verdade, é o plural de Elohá, que designa Deus, uma divindade. Portanto, a tradução literal de Elohim seria deuses. Por que está em plural? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no primeiro livro, no primeiro versículo da Bíblia, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Elohim. Tá? Então, quando Cristo aparece no Velho Testamento? Logo no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Ok? Fora isso, como que ele aparece? Como o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece várias vezes no Velho Testamento. É impossível distinguir entre este anjo e o próprio Jeová, o próprio Deus, o próprio Pai, ou Filho. Tá? Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Tá? Próximo slide. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Tá? O anjo do Senhor aparece a Agar no deserto e prediz o nascimento de Ismael. O anjo do Senhor falou dos céus com Agar no deserto e prediz a prosperidade da linha de Ismael. Da linha de Ismael veio os árabes. Tá? Gênesis 22, versículo 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quem que é esse anjo do Senhor? Jesus, no Antigo Testamento. Tá? E a gente vai entender por que é ele. Aqui, nessas duas passagens, é o anjo do Senhor. Que menção faz para ser Jesus aqui? Até agora nada, né? Próximo slide. Gênesis 22, do 15 ao 18. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta do céu, a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. O anjo do Senhor de novo. Tá? Próximo slide. Êxodo 3, versículo 1 ao 2, o 4 e o 14. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse Deus a Moisés: Veja, o anjo do Senhor é Deus. Eu sou que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O anjo do Senhor. Próximo slide. Juízes 13, do versículo 3 ao 18. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre a cuja cabeça não passará navalha. Aqui é a mãe de Sansão. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus.
Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido. Manoá apressou-se, seu marido Manoá, apressou-se, pois, a mulher, e correu e notificou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede de videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então até agora estudamos todas as passagens aqui no Antigo Testamento, onde o anjo do Senhor aparece. Mas aqui todas as conotações levam para que o anjo do Senhor seja o próprio Deus. Mas aqui ele diz que o nome dele é maravilhoso. Por que pergunta meu nome, visto que ele é maravilhoso? Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tá? Então, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, quando ele recebe adoração, é Jesus. Tá? É Jesus Cristo. Ok? Próximo slide, acabou, né? Então, aqui, hoje nós estudamos, né, sobre o concílio de Nicéia e o concílio de Atanásio, falando sobre a divindade de Cristo, com base bíblica, a pré-existência de Cristo no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ok? Na próxima aula, continuaremos ainda esse assunto sobre a pré-existência de Cristo. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos ter o entendimento, a mente de Cristo, um coração de carne, para que possamos recebê-la, para que possamos entendê-la, vivê-la e compartilhá-la, Pai. Não compartilhar apenas com palavras, mas com a vida, Pai. Para que as pessoas que ainda não creem em Cristo possam ver o quão maravilhoso Ele é e possam se render a Ele. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.